Amigos e amigas, esta semana é uma semana importante porque vamos abordar um tema muito importante também. Na verdade, eu sei que você que é pai, você que é mãe, né, tem família, você que é avó, você se preocupa com a educação do seu filho e muitas vezes não tem as dicas necessárias para prevenir. Eu sei que estamos numa era de tecnologia onde existe uma disputa muito grande em relação que quem tem que pode. E muitas vezes nossos filhos entram nesse capitalismo muito forte. E aí eu pergunto para vocês, de repente vocês começam a observar seu filho, sua filha, e observam que eles estão com uma alteração de comportamento. Às vezes estão na adolescência, mas muitas vezes adultos, trocando o dia pela noite, não trabalhando, não estudando, com dificuldade de relacionamento, né? Como é que está essa relação? Como é que é essa relação familiar na sua casa? Porque eu sei que muitas vezes você se preocupa, sente, né, quando o seu filho chega na sua casa, aquele cheiro de bebida alcoólica. E aí? O que é isso? Vocês conversam sobre isso? E será que ele está utilizando a bebida e é de uma forma correta? Vocês falam, conversam, trocam informações em relação a isso? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre dependência química. A dependência química, quando nós falamos não só a bebida alcoólica, mas todas as drogas, né? Tanto as lícitas e as ilícitas que a gente chama. Na verdade, são todas drogas que causam dependência. Por isso esse termo dependência química. Como é que se lida com o dependente químico? O que fazer quando você está numa situação que você não sabe o que fazer, para onde encaminhar, como lidar com esse adolescente, ou esse adulto, ou às vezes até uma criança, dependendo, às vezes com 12 anos a gente vê e observa situações precoces. O que fazer? É um tema sério, é um tema importante, que você, que tem a sua família, deve prestar atenção, porque você pode evitar muitos problemas e problemas sérios. Fique ligado que no próximo bloco estaremos recebendo Marcos Moraes, que é coordenador terapêutico da SOS Vida, que vai estar falando e dando dicas importantes em relação à dependência química. Fique ligado e não perca, que vale a pena. Até lá! Uma iniciativa da Rede Lagos de Comunicação. Sem combustível, nada funciona. É vida. Você pode salvar muitas delas. Seja um doador de sangue. Amigos, e voltamos com o tema dependência química e hoje recebendo aqui, conversando com a Ana Maria,
Marcos Moraes, que é coordenador terapêutico do SOS Vida. Como vai, Marcos Moraes? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, nós estamos muito felizes porque você vai trazer, com certeza, muitas dicas para todas as famílias aí de Cabo Frio. E que quando a gente fala em SOS Vida, como é que funciona o SOS Vida? O trabalho é focado só para dependentes químicos? Como é que funciona? O SOS Vida, na verdade, é uma instituição que abrange muito mais do que só a questão da dependência química. Nós trabalhamos com a reinserção social, prevenção, atendimento às pessoas que querem compreender melhor essa doença. E a gente trabalha em vários campos, né? Prevenção, internação, pós-tratamento, tratamento com a família do dependente químico. Olha, vocês trabalham com a família também. Nós abrangemos todas as áreas onde a dependência química ela atinge, principalmente a família, né? Que às vezes você percebe que o usuário, né, ele está passando por um problema, mas a família também passa pelo problema. Então a gente tenta fazer fica sem saber, né, o que fazer. Exatamente. Tenta cercar toda essa problemática e tentar chegar a um senso comum de ajuda, tanto para quem está usando a droga, quanto para quem está convivendo com o usuário. Esse é o objetivo do SOS Vida. No caso, por exemplo, o SOS Vida, ele trabalha com internação. Sim. E a internação com o objetivo, o trabalho é o quê? Para adolescentes, para adultos? Não, o trabalho para internação é só a maioridade, só adultos, né? Até porque a gente tenta focar uma área determinada da dependência química, porque a dependência química ela abrange muitas áreas. Né? Então a gente tem um foco num público específico. Não adianta você querer abraçar todo mundo e não dar conta. Então a gente se especializou numa área que é trabalho adulto, que é uma linguagem que a gente consegue compreender, porque a dependência química ela é uma doença multifacetada, ou seja, ela não vem só de uma área, não depende só de um fator para ser usuário de droga. Então, nós tentamos cercar essa área, que é da maioridade, né, e fazer um trabalho de prevenção, de ressocialização desse indivíduo, né, onde já perdeu os vínculos sociais, da família, ou seja, já está numa fase bem precária da dependência química, e a gente tenta resgatar esse indivíduo para uma vida social. E no caso, por exemplo, vamos supor que está nos assistindo uma família, não é? De repente uma das pessoas ali, o filho, está com 20 anos de idade e está numa situação em que está bebendo muito, consumindo outras drogas, cocaína, enfim, está trocando o dia pela noite, não está trabalhando, não está estudando. Os pais, desesperados, começam a assumir as coisas de casa, porque o dependente químico, a gente sabe que começa a vender tudo que ele acha, né, na frente. O que os pais podem fazer? Eles ligam para vocês? Existe um número de telefone, um local? Como é que faz? Como é que é isso? Em primeiro lugar, só para esclarecer um pouco sobre o SOS Vida. Nós somos uma comunidade terapêutica. A comunidade, o nome já até diz, é uma coisa comum dentro de uma própria unidade, uma única unidade. Nós não somos clínicas. Para fazer a internação desse indivíduo, ele tem que querer também. Ele tem pelo menos assim, levantar uma bandeira de que é uma ajuda, mesmo que não diga isso explicitamente, mas ele tem que pelo menos não pode ser contra a vontade dele. Ele tem que pelo menos fazer uma parte, dar um pontapé inicial dessa mudança. A família fica desesperada porque ela não compreende toda essa demanda. E não existe nenhum dependente químico que gostaria de continuar na dependência química. A verdade é essa. Todos que estão nesse momento, que estão nos ouvindo agora, que estão nos vendo, eles têm a consciência de que não aguenta mais essa vida. Porém, pedir ajuda é um processo muito complicado, é doloroso. E às vezes a pessoa também tem esse processo de negação. Exatamente. Que não está. Que o que está bebendo é o que todo mundo bebe, não está fazendo, não é uma coisa séria, não chega a ser uma dependência. Muitos falam isso também, né? Isso é uma característica muito comum do alcoolista. Porque o alcoolista, a dependência química do alcoolista, o dano do alcoolismo, ele só vai conseguir detectar a partir de um longo prazo. Ele começa a beber com 12, 13 anos de idade, mas a consequência desse uso só vai ver quando estiver com 50, 60 anos, 40 anos, porque ele é de longo prazo. É diferente do crack.
O crack o cara inicia um uso hoje, daqui a um mês ele já está totalmente debilitado, com um estado físico bem debilitado, e automaticamente você percebe que ele necessita de uma ajuda muito mais próxima. Mas o alcoolismo não. Tanto é que o alcoolismo diz que é a doença da negação. Muitos morrem dizendo que não é alcoolista, que não tem problema. Entendi. Agora, o que a pessoa pode fazer se ela quer ligar para vocês? Ela liga para onde? Ela faz o quê? Olha, o SOS Vida tem um núcleo de atendimento de segunda a sexta-feira, na Rua Raul Veiga, número 150. O telefone é 22, 2643 3816, aonde nós temos lá uma psicóloga de plantão, temos uma assistente social e temos uma atendente. Qualquer problema que a sociedade cabofriense ou região tiver, pode nos procurar, ou telefonar, ou passar... Qual é o número? 2643... Mais devagarinho. 2643 3816. Vai estar na nossa telinha, 2643... 3816. E nós vamos estar dando todo o atendimento inicial, todas as diretrizes do que tem que ser feito, se for caso de internação, se for caso de ambulatório, se for tratar a família, seja qual for o problema, a gente vai estar dando um suporte a essa família, com certeza e com todo carinho. E o custo disso? Como é que funciona isso? Olha só, o município de Cabo Frio, ele não paga nenhuma taxa por isso. Todo o trabalho nosso é gratuito no município de Cabo Frio. Toda a família carente de Cabo Frio pode nos procurar, que nós vamos estar atendendo essas pessoas. Como nós somos uma instituição filantrópica, nós não temos recurso próprio, nem temos lucros disso, é claro que uma família que tiver condições de nos ajudar, colaborar com algum valor, estamos abertos, porque o custo é muito alto. Para você ter noção, mais ou menos, às vezes chega a mês a gente tem um gasto de cerca de R$22 mil de custo operacional de todo esse trabalho. E não é uma tarefa muito fácil. Porque alimentação, são medicamentos, você funcionários, tem os profissionais, exatamente, combustível, luz, água, telefone, então, quer dizer, são muitos gastos. Quem não tem condições, o tratamento é totalmente gratuito. O senhor falou em relação à internação que é para adulto. E se a gente tem famílias aí nos assistindo nesse momento que tem um dependente químico na casa que é menor de idade, vocês fazem algum trabalho focado para o menor? Bom, o município de Cabo Frio hoje tem um projeto da própria prefeitura que atende os menores, que é usuário, que são usuários, e eles fazem um trabalho excelente. O CMDCA, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, pode dar todo o suporte, e nós encaminhamos. Se quiser ir lá na instituição, lá na Raul Veiga 150, a gente vai encaminhar essa família, se o problema for... O SEMI, no caso? Exatamente. A gente encaminha ele para lá. E aí existe um tratamento, e isso é feito pela prefeitura? Pela prefeitura, exatamente. Então, em termos de custo, não tem custo? Também não tem custo. Gratuito também. Agora, uma coisa importante, o que nós poderíamos passar para as pessoas, em termos de dicas, como é que a família pode detectar e observar que um filho ou a filha é dependente químico? Bom, é simples. A família ela pode perceber, não é simples. É simples quando a gente fala que está trabalhando dentro do ambiente, para a gente que trabalha há muitos anos com isso. Você já está acostumado, Então, só recapitulando, não é simples, porque isso confunde muito com a questão do princípio da adolescência, a questão da rebeldia, de outros processos, então isso se confunde muito dentro da família. Agora, o ponto principal é observar, a família está muito presente no comportamento diário desse adolescente. Saber se ele está cumprindo com as questões da própria escola, as tarefas, com quem ele está andando, chamar os amigos, os amiguinhos para tomar um café, um lanche da tarde em casa, bater um papo, a mãe e o pai estar presente o tempo todo nesse relacionamento. Os pais trabalham fora e não tem muito esse tempo. Exatamente. Aí vai ficar complicado você diagnosticar se isso infelizmente, o que vai acontecer é o seguinte: quando não tem ninguém que possa observar isso, e se esse adolescente ou essa criança estiver sendo inserido no mundo das drogas, infelizmente, ele só vai começar a perceber quando as coisas estiverem num patamar muito mais agravante, quando estiver numa crise realmente, e aí eles vão começar a perceber. E o que é sugerido é que se faça uma avaliação diária. Trabalhar fora, isso não quer dizer que a família não possa estar muito mais presente. Perfeito. Pode estar chegando
chegando em casa, olhar o caderno, acompanhar, né? Acompanhar, ligar se foi para a escola, se não foi. Esse acompanhamento não quer dizer que tem que ser uma guarda diária, né? Não precisa estar presente o dia todo, porque hoje a realidade familiar é essa, é o pai que trabalha fora, é a mãe que trabalha fora, e cada vez mais o adolescente ganha sua independência muito mais cedo. Mas tem que acompanhar, tem que estar próximo, tem que saber com quem está andando, e todas a possibilidade de perceber que tem alguma coisa que está destoando do processo natural dessa família, é para se conversar, para saber, para bater um papo, ter essa noção do que é para ser feito e assim talvez diagnosticar. Você trabalha, por exemplo, com pessoas com dependentes químicos, o que você observa de muito forte assim quando você vê o dependente químico? Você vê que existe alguma coisa na relação com os pais? Se você detecta alguma coisa em comum aí? É muito interessante essa pergunta que você me faz, porque a gente costuma debater muito isso. É muito comum o dependente químico ter uma dificuldade muito grande a nível de relação familiar. É família desestruturada. Quando a gente fala família desestruturada... Peraí, você não vai falar agora. Você vai falar no próximo bloco, e você que está aí vai ficar ligado, porque essa é uma resposta importante, né? O que acontece com o dependente químico em comum? O que eles têm em comum? Ele falou da família desestruturada. Como é que é essa desestruturação? Fique ligado que no próximo bloco você fica sabendo, e fica para poder prevenir problemas e problemas sérios. Até lá. Uma iniciativa da Rede Lagos de Comunicação. Sem combustível, nada funciona.